Bom dia, meus irmãos, tudo na paz? Espero que sim, né? Estejam todos bem. Então, meus irmãos, hoje a gente vai fazer um vídeo para a gente fazer dois questionamentos. Quero perguntar aos irmãos se vocês acreditam se antes do dilúvio a Terra era da mesma forma que você vê hoje, ou se ela era diferente, ou se o nível do mar era o mesmo de hoje. Porque é sabido que os animais que entraram na arca foram só animais necessários para repovoar a terra. Mas nem todos os animais precisou entrar na arca. Por exemplo, animais aquáticos. Não tinha necessidade de colocar na arca, né, meus irmãos? Assim como o urso polar. O urso polar não teve necessidade de colocar ele dentro da arca. Porque o urso, ele caça focas, até mesmo um pinguim, se ele conseguir pegar. E vive mais sobre o gelo do que sobre a terra, né, meus irmãos? Então, não teve necessidade do pai colocar um urso polar dentro da arca. Ou você acha que era necessário colocar uma baleia dentro da arca? Porque existem pessoas nessa terra que usam argumentos de ateus para contrariar a escritura. Ou seja, ela nem acredita no que lê e ainda usa argumento de ateu, que acredita muito menos, né, meus irmãos? Então essas pessoas são hipócritas, né? Porque usar a fala de ateu para contrariar o ensino da escritura é hipocrisia, porque um ateu nem acredita no Criador. Então, como que você pega argumentos de ateu para vir contrariar a Escritura, a palavra do Pai? Mas isso aí, meus irmãos, é porque essas pessoas não têm raciocínio próprio, não usa o cérebro que o Pai deu, entendeu? Porque é bem claro nas Escrituras que na época do dilúvio não chovia como chove hoje. A água brotava da terra, do orvalho, né? Entendeu? E o nível do mar, das águas, não era o mesmo nível que a gente tem hoje. O que fez formar os continentes, tipo o continente americano, que é o continente da América do Norte, e o continente da América do Sul, onde se encontra o Brasil, foram formados pós-dilúvio, entendeu? Então, antes do dilúvio, era uma única terra, era uma Pangeia. E as águas, elas rodeavam toda a terra, entendeu? Então, os animais foram até Noé facilmente, andando, né? Mas o urso polar, como dizem aí, não precisou, né? Não tinha necessidade de colocar um urso polar dentro da arca. Porque o urso polar, ele vive mais sobre o gelo
e caçando focas. Tem necessidade. O pai colocou na arca só aqueles animais que morreria no dilúvio, entendeu? E não tinha como ele sobreviver em uma terra toda alagada. Ou vocês acham que o pai é algum idiota? Não, ele é sábio. Porque da mesma forma que vocês acreditam que não tinha como o urso polar ir até Noé, porque fica do outro lado não sei de quê, vocês têm que entender que a terra não era da forma que vocês contemplam com os olhos de vocês. O mar não tinha esse nível todo que tem hoje. Consegue entender? Mas acho que não, né? Porque ignorante e descrente sempre vai ser descrente, sempre vai ser um ignorante. Mas é ignorante porque quer ser ignorante. Então esse é o meu questionamento. Vocês acreditam que o nível do mar era o mesmo? E se a terra era como vocês veem hoje? Acho que não, né? Mas agora, meus irmãos, vamos falar de algo mais interessante. Sobre essa questão de sonhos. Questão de sonhos lúcidos. Não sei se vocês já tiveram sonhos lúcidos, né? Que é aquele sonho que você pensa que é real, que é como se você estivesse vivendo aqui nessa vida. Então eu vou contar para vocês um desses sonhos lúcidos, que é bem interessante. Eu estava em um tipo de guerra, sabe? E nessa guerra eu era ferido. E aí então eu me esquivava, né, das pessoas que queriam tirar a minha vida. Então me colocava em cima de uma laje. E eu sabia que estava ferido. E quando eu me deitava na laje, eu olhava para o céu e via um ser em alta velocidade cortando o céu, sabe? E eu, na minha cabeça, na minha mente, eu sabia que ele ia me levar. Só que eu não queria ir. Entendeu? É impressionante, meus irmãos, que sempre quando eu tenho esses sonhos lúcidos, eu não quero ir. Entendeu? Eu nunca quero ir. Mas aí ele me pegava no colo e me levava. O que é interessante é que nesse percurso que ele fazia, se criava um espiral em arco-íris, entendeu? E a gente, era como se fosse um túnel. A gente ultrapassava esse túnel com cores de arco-íris em forma de espiral. Então eu chegava nesse lugar que ele me levava e quando ele me colocava numa cama lá e eu melhorava, né? Ficava bom. Acho que era curado, talvez. E nesse lugar que eu estava tinha uma mulher e tinha esse cara. E tinha muitas crianças. A maioria delas era negra. Umas crianças, acho que sofridas, sabe? Umas crianças meio sofridas. A casa era bem simples, de madeira e barro. Era bem simples mesmo, mas dentro era bem organizado, tinha cama, tinha TV, as crianças ficavam assistindo TV. E eu ficava conversando com as crianças, né? Eu perguntava quem eram aquelas pessoas, quem era aquele cara.
Aí elas diziam, esse daí é o nosso protetor, ele que cuida da gente. E a mulher também. Só que esse cara, meus irmãos, ele era muito poderoso. Ele de repente, ele se transformava em um pequeno inseto e saía por debaixo da porta e ia embora. Aí eu ficava perguntando, quem é ele? Quem é ele? Só que eles nunca falavam quem era ele. Eles falavam que ele era o protetor deles. Era como se fosse o pai deles, entendeu? E a mulher como se fosse a mãe. Aí eu olhava assim na brecha da casa, né? E via o mundo lá fora, né? Montanhas, as coisas. Então eu queria sair da casa, aí eu saía. Quando eu chegava lá fora, tinha montanhas, tinha árvores, como tem aqui na terra normal. Só que tinha umas coisas extraordinárias, meus irmãos, porque tinha uns animais gigantes. Entendeu? Tudo era gigante. Os elefantes eram gigantes, os cachorros eram gigantes. Tinha até aquele bicho lá que tem chifre assim, na boca, é como se fosse um mamute, e era enorme, gigante. E eu ficava olhando para aquilo tudo assim, eu falava assim, no meu pensamento, onde é que eu tô? Aqui não é o céu. Esse lugar aqui não é o céu. Aí eu ficava me indagando, aqui não é o céu, não pode ser o céu. Aí de repente, meus irmãos, vinha uma moto que voava, a moto voava. E dentro dessa moto tinha uma mulher, como se ela fosse um policial. E na moto tinha um canhão assim apontado para mim. Aí ela ficava me olhando e ficava tipo tentando entender quem eu era, né? E voava, a moto vinha voando. Ela era uma pessoa humana, como se fosse uma pessoa humana dentro dessa nave, dentro dessa moto. Era estilo moto, só que não tinha roda, ela voava, entendeu? Igual você vê nos filmes aí, essas coisas. Aí, de repente, veio outra nave dessa, só que maior. E de repente eu acordei, entendeu? Mas eu sabia dentro de mim que aquele lugar não era o céu. Era como se fosse uma outra terra, um outro lugar, entendeu? Com muita tecnologia. E também tinha simplicidade. A casa do pessoal lá que o homem lá me deixava, o ser me deixava, era uma casa simples, igual a gente vê por aqui, casa simples. E tinha muitas crianças. E eu via que aquele ser que me levava lá era como se fosse um Deus, como se ele fosse um Deus, sabe? Porque ele era tudo, ele se transformava em um inseto, ele saía voando, me levou, é como se fosse um portal, né? Me levou nessa espiral de luz de várias cores, como um arco-íris. E a velocidade era muito rápida. Muito rápido mesmo, mas quando você está na velocidade, você consegue ver, né, as cores, o espiral. Aí eu me lembrei depois, né, quando eu acordei, eu me lembrei daquela Bifrost, né, que o Thor tem para ele sair do mundo dele e vir para o mundo da Terra, né? É tipo aquilo. Só que no meu sonho lúcido era espiral. Aí esse dia eu assistindo um vídeo do Neemias, o Neemias falando sobre os quadrantes da Terra, né, que tá no livro apócrifo de Enoque. Aí, conforme o Neemias vai falando no vídeo, eu me lembrei que ele coloca lá uma foto do mamute.
Então, confirmou que realmente eu não estava no céu, eu estava em outra terra, aqui mesmo na terra, em outro quadrante da terra, entendeu? Por isso que as pessoas falam que eu fui ao reino dos céus, eu fui ao reino, não sei, celestial, porque é justamente isso, meus irmãos, as pessoas vão em espírito, entendeu? Elas vão em espírito e é muito real, você vê tudo. Então eu não estava no céu, eu estava em outra terra, além do domo, entendeu? É isso que os profetas falam, que foi levado em espírito aos céus, entendeu? É quando o espírito é levado através de outra dimensão e você atravessa esse céu que a gente conhece, esse domo, entendeu? É bem interessante, meus irmãos. Eu estou contando aqui para vocês como um sonho lúcido, entendeu? Não estou falando para vocês que eu fui no céu, que eu fui no paraíso, que eu fui... Não. Eu estou contando aqui para vocês como um sonho lúcido. E eu tenho vários desses sonhos, meus irmãos. E muitos deles são muito terríveis. E no sonho, eu sei que eu estou sonhando, então eu faço a maior força assim, ó, até acordar, e eu acordo. Porque muitas das vezes eu tô em perigo, tô com medo, entendeu? Então eu acordo. E eu tô contando aqui para os irmãos, isso não é revelação, isso não é nada disso, eu tô contando como um sonho lúcido, entendeu? E esse foi bacana, esse eu não queria ter acordado, mas infelizmente eu acordei e provavelmente eu ia ser preso, né, no sonho lá, na terra lá, uma outra terra, né, que é os quadrantes que Enoque fala, né, e o Neemias explica claramente, perfeitamente sobre isso. Tem um quadrante, né, que é onde os anjos descem, onde o pai desce lá. É um vídeo bem legal do Neemias. Então eu decidi contar isso para vocês porque me chamou a atenção esse sonho. E eu assistindo o vídeo do Neemias, se encaixou perfeitamente, sabe? Mas o que é mais interessante, meus irmãos, que eu nunca quero ir, porque essa não é a primeira vez, entendeu? Eu nunca quero ir. Porque dessa vez eu fui e não queria ir. Mas quando cheguei lá, vi coisas extraordinárias e bonitas e belas. E foi bom. Já o outro que eu tive esses dias não foi tão bom não. Eu sabia que estava em um sonho, né, lúcido. Então eu forcei até acordar. E acordei mesmo. E é isso aí. Espero que os irmãos meditem sobre o questionamento. Porque usar falácias de ateu para combater algo que acha mentira é hipocrisia. O Pai te deu capacidade intelectual para você usar os seus próprios argumentos, não usar argumentos de outros, mas usar os seus mesmos, entendeu? A sua capacidade. Porque você falar que não tem capacidade de usar os seus próprios argumentos é a mesma coisa de chamar o Pai de imperfeito, de incapaz. Porque o Pai é capaz de tudo e Ele nos deu essa capacidade. Mas é isso aí, medita e espero que você possa meditar, refletir, você que faz esses questionamentos, e procure entender
procure ter mais fé, acredite mais, porque um coração descrente não verá e não terá nada das mãos do Pai, mas sim aquele que acredita. É isso aí. Vou terminar minha caminhada aqui e fiquem na paz.